Olá, eu me chamo Jennifer Vicenzi e hoje eu trago para vocês a história do Grupo Escoteiro IP. Vou conversar hoje com a Gislaine Mussato, ela que é diretora-presidente do Grupo Escoteiro IP 367. Vem comigo conhecer um pouquinho da história? Boa tarde a todos, sempre alerta. Então, meu nome é Gislaine Mussato, atualmente eu sou a diretora-presidente do Grupo Escoteiro IP 367, RS, e hoje eu estou aqui a convite do Crônicas de IP para falar um pouquinho sobre o grupo. Então, primeiro eu gostaria de falar sobre como surgiu, o porquê de fazer um grupo escoteiro aqui em IP, né? Então, a nossa ideia, a primeira ideia, assim, foi em 2015. A gente teve a ideia de fazer um grupo aqui pela preocupação de que os nossos jovens, mesmo morando no interior, a nossa preocupação é de que os nossos jovens passavam pouco tempo em contato com a natureza. E seguindo os caminhos ensinados por Baden-Powell, é necessário então que os jovens e que as crianças tenham esse convívio com a natureza para serem cidadãos melhores, esse amor pela natureza, com o convívio das outras pessoas também, né? Então foi aí que surgiu a ideia, a necessidade de algumas atividades voltadas a crianças e jovens aqui no nosso município. Quando um pequeno grupo teve a ideia de formar esse grupo escoteiro, eu lembro muito bem que aqui em IP, numa propriedade aqui em São Vicente, veio o Grupo Escoteiro Moacara. E eu tenho uma amiga, uma amiga minha na época que eu trabalhava com ela em Caxias, e ela me disse assim, nós vamos acampar em IP. Eu disse, olha só que ótima oportunidade de nós conhecermos um pouquinho do movimento escoteiro. Nós queríamos o movimento escoteiro aqui, mas nós não tínhamos conhecimento. E aí nós fomos visitar esse acampamento e na oportunidade era um acampamento de guias. E aí o Leandro nos apresentou um pouquinho como era o Grupo Escoteiro Moacara e a partir deste momento, que eu digo que foi o momento primordial, a gente começou o contato mesmo com o movimento escoteiro, através do Grupo Escoteiro Moacara. Logo depois a gente foi apresentado ao chefe Araújo. Na época, vários chefes nos ajudaram, mas principalmente o Ricardo Canevese, chefe lá do Grupo Moacara, que era diretor do 16º Distrito na época, e nos encaminhou, então, para a abertura de um grupo aqui. Mas para o grupo funcionar, nós precisávamos de chefe. Na época, eu tinha as ideias, né? Eu estava sozinha e comecei a divulgar a ideia do movimento escoteiro. E aí, conversando com uma mãe aqui, um pai ali, eu descobri que tinha o chefe André, que tinha muito interesse em ser chefe escoteiro, e também a Ana Reis e a Karina. E nós quatro, então, iniciamos os trabalhos de chefia. Fizemos os cursos e fomos adiante. Mas, apesar disso, nós também sabíamos que não era só a chefia, nós precisávamos de pais engajados e que tivessem crianças com interesse. E aí a gente continuou as buscas e a gente teve uma felicidade gigantesca porque muitos chefes vieram. Hoje nós somos em 15 chefes escoteiros, atuantes dentro do movimento escoteiro. E tem outros chefes que encerraram a caminhada dentro do movimento escoteiro, mas que contribuíram bastante. E a gente é agradecido a todos esses chefes, os que estão agora e também aos que não estão mais. Então a gente conseguiu muitas crianças, muitos jovens, muitos chefes e também muitos pais que gostaram da ideia e apostaram nesse trabalho do movimento escoteiro aqui. E foi só então em 17 de junho de 2016 que a gente conseguiu fazer a primeira ata então de fundação do Grupo Escoteiro IP. E essa data é comemorada com muita alegria todos os anos, porque é um marco onde os pais vieram e colaboraram conosco nessa abertura do Grupo Escoteiro IP. E até hoje, então, o ano que vem a gente faz 5 anos, olha só, nós já estamos pensando na festa, né, de 5 anos do Grupo Escoteiro IP. Nós temos 67 inscritos na União dos Escoteiros do Brasil, aqui em IP. Isso quer dizer que nós temos mais de 1% da população escoteira. O nosso município é pequeno, né? Tem 6.400, eu acho, habitantes nesse período. E nós temos, então, 67 escoteiros. Isso é um motivo de muita alegria e também
para a União dos Escoteiros do Brasil, né? A gente se iguala a uma marca que tem em outros países só. Então o nosso grupo está crescendo, nós somos um IP que recém foi plantado. O nosso IP ainda está crescendo, mas ele já está florido. Graças às famílias que confiam os seus filhos a nós, né? E porque vocês imaginam, a gente faz atividades ao ar livre, nossas atividades são fora. Então agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente está um pouquinho fora do contexto do que é o movimento escoteiro, a prática ao ar livre, o convívio social. Imagina só, mesmo assim, a gente está mantendo o foco, mantendo as atividades escoteiras, né? Online, agora a gente está aprendendo a nos encontrarmos de uma outra maneira. E nem por isso perde o significado. Então a gente substituiu o mato, o acampamento por atividades online. O aprendizado é o mesmo, o caminho trilhado é o mesmo, passar a lei escoteira a gente está passando, a progressão dos jovens está acontecendo, eles estão dentro deste movimento mundial que é o movimento escoteiro. Em IP ainda temos a grande felicidade de termos a lei do escoteiro. A gente tem então a lei do escoteiro, que é junto à Semana Municipal do Escoteiro, né? É um projeto de lei que foi feito ainda em 2017, eu acho que foi, 2017. E esse é o nosso memorial, então é o nosso marco para lembrar desta lei que festeja o Dia do Escoteiro, que é 23 de abril. E aqui então, dentro desse tronco, nós temos a cápsula do tempo, onde todos os jovens, todas as crianças, que são o nosso maior prêmio, nosso maior presente aqui no grupo, eles escreveram uma carta. E aqui dentro então está a carta de todos os membros juvenis e adultos do Grupo Escoteiro IP, do prefeito municipal, do Ricardo Canevese, que nos ajudou a fundar o grupo, representando então o Grupo Moacara. Nós temos aqui dentro desse tronco a cápsula do tempo, que vai ser aberta em 10 anos. Aqui a nossa flor de lis, idêntica à da União dos Escoteiros do Brasil. E aqui nós temos também placas comemorativas. Uma nós ganhamos da Câmara de Vereadores daqui e a outra então o grupo fez e colocou como lembrança do dia que nós escrevemos a nossa cápsula do tempo. E está escrito: olhem para o lado bom das coisas ao invés do lado ruim delas. Contudo, a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Tentem deixar este mundo um pouco melhor do que o encontraram. São palavras e frases do nosso fundador, Baden Powell. E quando a gente fala um pouquinho do Grupo Escoteiro IP, a gente tem uma série de sentimentos que vem à tona, né? Mas lembrando das cores do lenço, a gente pode transmitir um pouquinho desse sentimento para todos. O nosso lenço, ele tem as cores dos IPs. E o símbolo é a flor do IP, agora tão visto na nossa região nessa época, né? Quem desenhou o nosso lenço foi a Onanda, na época ela era chefe escoteira. E nós reproduzimos todas as cores dos IPs. Então tem o amarelo, o branco, o roxo. Nós temos na nossa região também o IP rosa, né? Que a gente não conseguiu incluir neste lenço, nem na nossa bandeira, mas está subentendido. Então o nosso símbolo maior do Grupo Escoteiro IP é a árvore. Como eu disse anteriormente, o nosso IP ainda é jovem. É um IP que está crescendo, mas ele já produz muitas flores e encantam muito a nossa comunidade. Muito obrigada.
Deixo aqui o meu agradecimento especial a Gislaine, que disponibilizou esse tempo para nos contar um pouco sobre a história do escotismo aqui de IP, do Grupo Escoteiro IP 367. Um agradecimento especial à Cressol de IP, que está sempre confiando no nosso trabalho e apoiando para cada vez mais a gente levar conteúdos bacanas para vocês. Muito obrigada a todos que acompanham a Crônicas de IP. Sigam sempre com a gente e nos ajudem a compartilhando, curtindo, estando sempre aqui junto conosco, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus.